Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar sobre uma fase da vida da mulher que gera bastante preocupação, muitas vezes desconforto e dúvidas, claro, que é a menopausa. Para isso, a gente recebe o Dr. Sérgio dos Passos Ramos, que é ginecologista. Doutor, muito obrigada pela presença e pela participação. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente fala dessa fase da vida que gera, de fato, né, muita dúvida, muita preocupação para as mulheres e muito desconforto, muitas vezes. Agora, menopausa é uma doença? Então, uma coisa que a gente precisa entender, menopausa não é uma doença. Certo? A própria Organização Mundial de Saúde, ela define a menopausa como não doença. Agora, a menopausa é um estágio da vida da mulher que pode causar doenças. Mas o fato da gente entender que ela não é uma doença é bom, porque na hora que a gente falar de tratamento, se ela não é uma doença, talvez ela não precise de tratamento, não é? Mas precisa de tratamento sempre? Pois é aí que entra uma coisa chamada individualização. Tá. Cada mulher é uma mulher. Não existem duas mulheres iguais no mundo. Podem até existir dois homens iguais, mas duas mulheres iguais não existem. Então, depende. Então, depende, muito. Em que casos a gente percebe que a mulher vai precisar de tratamento? Na verdade, quando ela precisa. Eu gosto muito de fazer uma comparação entre a menopausa e a adolescência. São duas fases da vida da mulher. Vamos falar da adolescente, que é fácil da gente entender. O que é adolescente? Adolescente é uma menina, né, que não tem nenhum sinal de hormônio, que de repente começa a crescer a mama, mudar o cheiro, tem pelinho, ela está entrando na adolescência. O que acontece com a cabeça dessa criança que vira menina-mulher? Pira. Agora, joga para a menopausa. O que eu tenho na menopausa? Na menopausa eu tenho uma mulher com hormônios reprodutivos, com vida, que de repente as coisas começam a acontecer ao contrário da adolescência. Ou seja, ela fica sem hormônio e ela começa a sentir coisas que ela nunca sentiu. O que acontece com a cabeça dela? Novamente, ela se descontrola porque ela não sabe o que está ocorrendo. Então, quando isso ocorre com a mulher, está na hora dela pedir socorro, pedir auxílio. E aí entra o tratamento? Não o tratamento obrigatoriamente, mas principalmente o acolhimento. Eu acho que a coisa mais importante da mulher na menopausa é alguém que não tente tratá-la. Por isso que eu falo que não é uma doença, mas que a ouça, identifique quando ele pode intervir ou não, quando que a medicina pode intervir ou não, quando que outras coisas podem ajudar essa mulher. Na verdade, ela está precisando de acolhimento, alguém que entenda e que explique para ela o que está ocorrendo, para que ela mesma tome as suas próprias decisões. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Um sintoma, digamos assim, muito comum nessa fase, que as mulheres sempre relatam, é aquele calorão, né? De repente, a pessoa sente um calor intenso. É o chamado climatério? É a mesma coisa, doutor? Não. O calor a gente chama de fogacho. Tá. O climatério é uma definição puramente de linguística. Climatério é o que antecede a menopausa. E menopausa é o dia que a menstruação para. Para mim, tudo é menopausa, é a mesma coisa, não precisa dividir. Agora, o fogacho, sim. O fogacho é o sintoma mais importante, é o sintoma visível da menopausa. Quando que o fogacho atrapalha a vida da mulher, é aí que ela precisa pensar em tratamento. Ou, pelo menos, pensar em algumas maneiras de mitigar esse sintoma. O fogacho é muito desagradável. É a mulher que perde a maquiagem no meio de uma ação qualquer dela. Tá? Ela começa a suar em qualquer lugar. Certo? Ela não consegue dormir porque ela sua muito durante a noite por causa do calor. Quando está frio, ela sente calor. Quando o ar está frio, ela sente calor, tira toda a roupa e mata o marido de frio, certo? Ou, quando está quente, ela sente um calor insuportável, que ela não consegue ficar.
O fogacho, assim, é a parte visível da menopausa. E por que ele acontece, doutor? Ele acontece porque existe um desequilíbrio no controle da temperatura do corpo, que é um controle no cérebro que é muito próximo do controle hormonal, que é o controle da reprodução. Eles estão muito próximos. Então, é um descontrole desse centro. E todas as mulheres, elas vão ter problemas ou algum problema, digamos assim, durante a menopausa? A menopausa ela pode ser causa de diversos problemas, diversos, inúmeros. A gente pode contar mais de 10. Por exemplo, doutor, vamos colocar aqui só para... Vamos dar um exemplo de uma doença, osteoporose. O que é a osteoporose? Quando a mulher entra na menopausa, principalmente essa mulher que sente calor, é a que mais deveria ser o alvo da nossa preocupação. A ausência de hormônios sexuais, do hormônio feminino, faz com que ela perca cálcio dos ossos, de uma maneira extremamente acentuada. Então, durante toda a vida dela, ela acumulou cálcio nos ossos. De repente, quando ela entra na menopausa, ela perde de uma maneira acentuada, e o osso dela, daí vem o nome osteoporose, porose, o osso fica poroso, e fratura. Ele fratura espontaneamente, pode ter uma fratura espontânea. A osteoporose, sim, é uma preocupação muito grande de saúde pública. Não pela fratura, mas a fratura leva a mulher para a cama. Sim, com certeza. E na cama ela morre. Agora, doutor, na menopausa, a tendência é engordar? A mulher vai engordar na menopausa? Sim. Sim. E vou te explicar por quê. Necessariamente? Não. Ah, sim. Na verdade, ela vai sentir que está engordando. Na menopausa, o hormônio feminino vai a zero. Zero. Ele acaba. Não existe mais hormônio feminino. Só que os órgãos da mulher, o ovário, suprarrenal, o tecido adiposo, continuam produzindo hormônio agora masculino. O homem acumula gordura onde? Na barriga. A mulher acumula gordura na mama e nas coxas, quadril. Então, o que acontece na mulher na menopausa é que ela tira a gordura da mama, ela tira a gordura do quadril e joga no abdômen. E aparece a barriguinha. E isso, para ela, esteticamente, já é esse é o primeiro impacto da menopausa. Ela começa a perder a cintura. Então, não há necessariamente um ganho de peso, mas uma mudança ali do corpo. Sim, mas se você começa a somar as coisas, a menopausa, por exemplo, traz depressão em algumas mulheres. Um tratamento simples para depressão é comer. Quando a gente come, principalmente quando a gente come feliz, doce, né? Aumenta a serotonina. Sim. E você fica mais feliz. E aí você engorda. Uma outra coisa, a menopausa diminui o metabolismo da mulher. Ela diminui a atividade do metabolismo. Mesmo, né? E com isso, ela começa a acumular mais gordura. Então ela come mais, porque ela está mais nervosa, ela está mais ansiosa, ela joga gordura no abdômen e ela usa a comida como um escape de uma situação que ela está perdendo o controle. Então, o senhor falou aí de depressão, né? E outras doenças, a osteoporose, né? Outras doenças podem aparecer durante a menopausa? Uma coisa interessante é que as estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto, eles estão ligados aos hormônios sexuais. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem mais chance de ter uma doença mais grave cardiovascular. Claro que se ela tiver antecedentes, principalmente genéticos, para a doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular é sim algo que pode estar ligado à menopausa. Mas aí que vem o problema. Não adianta tratar a menopausa que eu não vou tratar a doença cardiovascular. Mas o aumento da doença cardiovascular na menopausa é uma coisa que acompanha. Já existem estudos que indicam que o Alzheimer pode ter relação com a menopausa? Então, em alguns casos, né? Claro. Os estudos com Alzheimer são muito difíceis, né? Na medicina, na ciência tradicional, a gente tem um negócio chamado estudo duplo cego. É um estudo em que você pega um grupo
de pessoas e vai dar para eles um medicamento, e outro grupo que você não vai dar para eles o medicamento. E você, ao final desse estudo, você compara os dois grupos para ver se o medicamento foi eficiente ou não. Tá. É extremamente difícil você fazer um estudo com Alzheimer, porque significa que o grupo que eu não vou tratar, se ele for ter Alzheimer, ele terá Alzheimer quando eu dou o placebo. Então, não existem estudos significativos que associem a ausência de tratamento da menopausa ao Alzheimer. Mas existem estudos que indicam que pode ter algum benefício se eu tratar a mulher na menopausa em relação ao Alzheimer. Mas conclusivos não existem. E insônia, doutor? É comum, né? As Pois mulheres é. reclamarem de Insônia é muito comum falta de sono. e o tratamento da menopausa não melhora, a não ser que melhore o fogacho. Então, aquela mulher que não dorme porque ela acorda à noite suando e acorda à noite com calor, sim, o tratamento vai melhorar o fogacho, melhora o sono dela. Mas a insônia é um problema que ocorre na menopausa. E aí o tratamento tem que ser feito, o tratamento da insônia. Não adianta tratar o sintoma da insônia na menopausa. Existem, claro, provavelmente, né, doutor, várias maneiras de fazer o tratamento. E a gente ouvia muito, não sei se é assim que funciona hoje também, né? Eu ouvi muito minha mãe falando que a reposição hormonal é um caminho, né? Que era o que é o tratamento para você minimizar esses sintomas que aparecem na menopausa. Hoje existe só esse tipo de tratamento, hormônio sempre? É assim. Durante muitos anos a gente usava o hormônio para tratar os sintomas de menopausa. E aí houve assim, a gente pode dizer assim que houve um tsunami na ciência quando foi feito um estudo, é um estudo muito grande, chama-se WHI, nos Estados Unidos, onde comparava grupos de mulheres que tomavam hormônio para a menopausa e grupos de mulheres que não tomavam. Esse estudo, o objetivo dele era para ver se essas mulheres morriam menos de doenças cardiovasculares, nos dois grupos. Doença cardiovascular é a principal causa de morte nos Estados Unidos, no Brasil também. Bom, quando começou esse estudo, que era um estudo gigantesco, observou-se que no grupo que eu usava hormônio, elas morriam mais de doença cardiovascular. Entendi. E esse estudo foi suspenso por motivos éticos, porque a mulher na menopausa morria mais de doença cardiovascular quando ela tomava hormônio. Isso foi um tsunami. Parou completamente o tratamento de menopausa no mundo todo e a ciência, a medicina, resolveu estudar tudo outra vez. Paramos tudo que a gente fazia e começamos a reestudar. E aí a gente descobriu que o hormônio não é um veneno. O hormônio pode ajudar, mas depende de uma palavra que eu falei agora há pouco. Depende de uma coisa chamada individualização. Não existe mulher igual a outra. Não existe organismo igual ao outro. Então aí precisa muita sensibilidade do médico, da médica, da equipe de saúde, identificar aquele paciente, identificar as causas e tentar tratar os sintomas e as causas. É importante, então, que o médico faça um estudo da vida dessa mulher, das tendências, Sim. de repente... Sim. Existem, aliás, estudos genéticos, doutor, que possam indicar algum tipo de tratamento mais adequado para aquela mulher? Não, ainda não. Nós vamos chegar a isso. Nós estamos perto disso. A medicina biológica é o futuro. Sim. Tá? É o futuro que também nos dá medo. Porque nós vamos mexer com o DNA. Sim. Mas nós vamos chegar nisso, mas não chegamos ainda. Mas existem estudos nesse sentido. Você falou aí das doenças cardiovasculares e algo que também é muito comum de se ouvir é que o tratamento pode causar câncer. Então, vamos tentar explicar o câncer, né? O câncer é uma doença de causa de mortalidade, é a segunda causa de mortalidade. É uma causa importante, mas a grande maioria dos cânceres que acometem a mulher estão ligados ao DNA. Novamente, a gente volta para a parte genética. Então não tem nada a ver com o tratamento, nem sempre. Sim e não. Veja bem, eu costumo fazer até uma brincadeirinha com as minhas pacientes.
Existe uma ampulhetinha que está correndo ali que diz o seguinte, que você vai ter câncer de mama quando você tiver 137 anos de idade. Então você não vai chegar a 137 anos de idade, mas o seu DNA diz que você vai ter câncer quando você tiver 137. O hormônio, principalmente o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele pode acelerar essa ampulhetinha. Então, a exposição da mulher ao hormônio feminino, ou no tratamento, ou na própria vida feminina, sim, pode fazer com que o câncer de mama, que é ligado ao estrogênio, apareça antes. Entendeu? Então, existe essa relação, tanto que em mulheres que têm alto risco para câncer de mama, o tratamento hormonal, pelos mastologistas, é proibido. Não é indicado, né, doutor? Não, eles colocam nessa palavra, é proibido. Proibido mesmo. Tá? Doutor, eu queria falar agora sobre... Eu sei que a gente está falando um monte de coisa, de repente, negativa, né, que a menopausa acaba trazendo, que soa como negativo. Mas só para a gente encerrar aqui essa parte, eu queria falar sobre a testosterona. Você falou aí do estrogênio, que normalmente que é a reposição que a mulher faz com estrogênio, é isso, né? E a testosterona? As redes sociais aí têm circulado muitas informações sobre testosterona e menopausa. Devo fazer a utilização da testosterona? Isso muda alguma coisa? Bom, o que diz a ciência, né? Primeiro, uma coisa interessante. Tem coisas que só nascem no Brasil. Diz que a jabuticaba é uma delas. Umas outras besteiras também. Também, né? De qualquer maneira, eu não estou dizendo que a testosterona é uma besteira, mas o único país do mundo que está usando tanta testosterona para tratamento de mulheres é o Brasil. O Brasil não é diferente dos outros países. A mulher brasileira não é diferente das outras mulheres. A testosterona, nós tivemos aqui no Brasil uma médica da USP que ela defendia o uso da testosterona. Em osteoporose, a testosterona é excelente. A testosterona é o hormônio masculino. Lembra que eu falei agora há pouco que quando a mulher diminui o estrogênio, a testosterona se sobressai? Olha que interessante. Então, o próprio organismo produz testosterona na mulher que tem deficiência do hormônio feminino. Então, existem tratamentos onde a gente associa a testosterona ao estradiol, que é o hormônio feminino, que obtém melhor sucesso. A gente usa menos estradiol, que é o hormônio feminino, porque a gente vai usar uma fraçãozinha de testosterona. Isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser médicos ou médicas que tenham experiência nesse tratamento, e eu acho que é aquilo de a gente andar juntos no mesmo caminho. Médico e paciente caminhando juntos. A gente tem que saber riscos, benefícios e acompanhar muito de perto. O que não pode ser feito é o que eu vi a semana passada. É comprar testosterona no Mercado Livre. Barato, muito barato. Tem até a maneira de aplicar, já vende com a seringa. Não, aí não. O risco é muito alto, né, doutor? O doutor? risco do uso de testosterona, tanto em homens como mulheres, é alto. Tá? E muitas vezes a busca pela testosterona é para para estética, né, doutor? Sim, sim, é estética, porque a mulher vai ter um corpo mais, né, mais musculoso. Né? Mas tanto é uma coisa duvidosa que quando você tira a testosterona, tudo aquilo que era músculo vira gordura. Olha que legal. Né? Ninguém quer, né, doutor? Ninguém quer, né? Entendeu? Então tem que ter muito equilíbrio nisso. E eu acho assim, tem que ser uma coisa consciente. Por que eu falei no início que menopausa não é uma doença? Porque se não é uma doença, não precisa tratamento. Agora, poxa, eu posso melhorar a qualidade de vida. Eu quero partir para esse caminho. Eu vou conversar com o meu médico, com a minha médica, vou obter informações e junto com ele eu posso fazer isso. Sempre haverá riscos. Não existe ausência de riscos na atividade médica, não existe. Doutor, o senhor falou no início do podcast sobre acolhimento.
Porque é um momento, de fato, que as mulheres, muitas vezes, são tratadas de forma diferente ou até com discriminação mesmo no mercado de trabalho, exatamente porque aparecem mudanças que, enfim, alteram aí a rotina dessa mulher de alguma maneira, né? Mas eu queria, até que ponto isso, de fato, pesa na vida das pessoas, para elas discriminarem as mulheres que estão nessa fase? Então, eu vou te dizer como é que as minhas pacientes descrevem essa sensação. Elas falam assim: eu perdi o chão. Agora, ela perdeu o chão só por causa da menopausa? Não. Ela perdeu o chão porque ela está sentindo a idade dela. Porque ela está olhando a imagem dela no espelho e ela está vendo que ela está mudando. Porque a menopausa age no colágeno. Sim. Ela envelhece. Ela olha no espelho e ela vê que a pele dela está envelhecendo. O cabelo está envelhecendo. É a época em que o filho sai de casa para estudar fora. Ela deixa de ser mãe. Entendeu? Ela começa a ter preocupações. É a época em que o mercado de trabalho passa a ser restritivo pela própria idade dela ou do marido dela. Então, veja, quando ela fala que ele está perdendo o chão, e ela que teve sempre muita garra, sempre muita força, de repente ela percebe que ela não consegue fazer tudo aquilo que ela conseguia fazer, não porque ela não queira, mas porque existem as outras coisas que cercam esse momento, que é aquele momento da adolescência invertida. Ela vem a 1000 por hora e de repente reduz a 10. Agora, a sociedade não deveria tratar a mulher na menopausa assim. Você nunca vai ouvir um médico bom, uma médica boa falar a palavra menopausada. Não é uma palavra legal. Sabe? Não gosto dessa palavra. É porque quando a gente traz essas alterações, essas mudanças que acontecem na vida da mulher, parece que assim, é o fim. Pronto, essa mulher está fadada a ficar em casa e nunca mais fazer mais nada. Libido cai. Enfim, parece que a vida acabou. Como se para o homem o envelhecimento também não trouxesse mudanças, né? Parece que o peso é maior para a mulher, né? Porque para o homem também o envelhecimento acontece também, o colágeno também cai, né? Enfim, mas parece que para a mulher o peso é maior. Existe uma diferencinha no homem. O homem produz hormônio com 99 anos de idade. Ele diminui, mas ele continua produzindo. O hormônio feminino ele é produzido no fenômeno da reprodução. Ele é produzido junto com o óvulo. Por que a mulher para de produzir hormônio? Porque ela para de produzir óvulo. Por que ela para de produzir óvulo? Porque, produzir não, maturar os óvulos. Quando ela nasceu da barriga da mãe, desculpa, quando ela nasceu da barriga da mãe, ela tem os óvulos dela. Ela não vai fazer mais nenhum óvulo na vida. E esses óvulos vão envelhecendo. Sim. E chega uma idade em que esses óvulos não devem mais gerar crianças, porque eles estão muito envelhecidos. É aí que ela não tem mais hormônio. O homem continua tendo. Então essa é a grande diferença. Agora, uma perguntinha, né? As maiores... Assim, nós estamos vendo coisa de guerra, Europa e tal. Pois é, as maiores líderes da Europa são mulheres, não são? Sim. Né? Hoje, CEO das grandes firmas são mulheres, né? Aliás, é uma brasileira agora, CEO de uma das maiores firmas do mundo. As mulheres, na menopausa ou não, elas têm um lugar no mercado de trabalho e na vida muito forte. Uma das características da mulher é que o homem, eu chamo, do ponto de vista hormonal, ele é linear. Ele tem a quantidade de testosterona no dia 1, no dia 15 ou no dia 30. Ele é exatamente igual. Ele é previsível. A mulher não, né? Olha que interessante. A mulher, cada dia, é uma mulher. No mercado de trabalho, isso é ótimo. Porque ela é acolhedora quando ela precisa ser acolhedora. Ela é briguenta, guerreira, quando ela precisa ser briguenta e guerreira. Tudo isso está no hormônio. Quando ela entra na menopausa, ela deve ter um olhar para isso. Principalmente se ela ficar sem iniciativa. Aí está na hora dela procurar ajuda. Porque tem maneiras da gente ajudar essa mulher. Tem maneiras da gente tentar reconstruir aquele equilíbrio hormonal que ela tinha até um mês ou até um ano atrás. Agora, a sociedade tratar mal a mulher não deve tratar nunca.
Nem na menopausa, nem na adolescência, nem em época nenhuma. Não há razão de ser, né? Ou seja, a mulher Nenhuma. ela pode ser perfeitamente produtiva. Sim, e será? viver plenamente em todas as áreas da vida, na menopausa também, né? Sim. Na menopausa mais, eu acho. Pois é. Porque ela tem uma coisa a mais do que a mulher jovem. Ela tem experiência. Pois é. E experiência é Conta importante. muito, Não conta, é? né? Doutor, agora vamos falar um pouquinho de tratamento. A gente estava falando ali da questão hormonal, mas existem alternativas mais, digamos, naturais? Ou seja, chá, atividade física ou algo que, de repente, possa favorecer essa mulher e que não seja com o uso de medicamentos, por exemplo? Sim, pode haver. Tá? Nós vamos entender uma coisa. A causa da menopausa é a ausência do hormônio. Tá. Então, se eu resolver fazer um tratamento único para tudo, eu tenho que usar o hormônio. Básico. Uhum. Bom, tratamentos naturais existem diversos problemas, principalmente os vegetais. Quando eu uso um chá, quando eu uso uma tintura, quando eu uso uma essência de um medicamento que contém, de um vegetal ou de uma fruta, que contém um fitoestrogênio, fito de vegetal e estrogênio de hormônio feminino, eu não sei quanto eu tenho de hormônio naquele chá, naquele extrato, naquela gotinha. E nunca algo que vem da natureza é puro. Certo? Tem uma frase bonita que fala o seguinte, que o veneno e o remédio é o mesmo produto vegetal, só depende da dose. Então, o grande problema de levar o vegetal para o tratamento da menopausa é exatamente isso. É eu ter uma amostra que eu saiba exatamente o que ela contém e quanto ela contém. Existem remédios vegetais, mas comparando eles num grupo de mulheres com menopausa, no outro grupo com menopausa, com o hormônio natural leva vantagem. Uma outra coisa que você falou assim, existem tratamentos para sintomas da menopausa? Sim, existe tratamento para depressão, existe tratamento para doença cardiovascular, existe tratamento para osteoporose, existe tratamento para tudo. Só que não é um medicamento único. Eu posso usar medicamento para diversos sintomas. É o que a classificação internacional das doenças diz. Doenças causadas pela menopausa ou ligadas à menopausa. Sim. Entendeu? Agora, se eu penso em tratamento único, eu prefiro o hormônio. E um detalhezinho, né? Quando que eu dou hormônio? Que é o que a gente chama, nós médicos chamamos, nós temos uma janela de oportunidade, que é quando começam os sintomas. É a hora que eu tenho que usar o hormônio. Lembra do estudo que eu te falei? Sim. Aquele estudo foi feito com mulheres americanas com 63 anos de idade em média. Mulher americana é mais obesa que a mulher brasileira. Sim. E 63 anos não é idade para eu dar hormônio, para começar a dar hormônio. Então, eu ia te perguntar exatamente essa questão. Se é possível antecipar o tratamento, mesmo sabendo que cada caso é um caso. Se, por exemplo, eu não comecei ainda com sintomas, mas quero já me antecipar. É possível fazer isso? Isso é indicado? E qual é a idade média? Claro que varia muito, mas a média aí que a mulher começa a entrar na menopausa. Para a primeira pergunta, nós não temos resposta. Antigamente, a gente fazia tratamento da menopausa, a gente fazia terapia de reposição hormonal. Nós não temos essa resposta. Na minha clínica, eu prefiro observar a paciente, observar sintomas, individualizar e dar quando eu percebo que ela vai se beneficiar. A idade entre 40 e 50. Mas hoje nós temos mulheres com 55, quase 60 anos, menstruando normalmente. É uma coisa que está ocorrendo no mundo, as meninas estão menstruando mais cedo e as mulheres estão parando de menstruar mais tarde. É uma coisa nova, nós estamos observando. Mas antigamente, quando eu me formei, mais ou menos 50 anos atrás, quando eu pegava uma mulher acima de 50 anos que ainda menstruava, era uma preocupação. Raro, né? Era raro. E hoje nós temos mulheres com 57 menstruando normalmente, sem nenhuma terapia. Ou seja, não dá para antecipar.
Eu prefiro não antecipar. Eu sei que tem colegas meus que preferem antecipar. Eu prefiro individualizar, acompanhar a paciente. Perfeito. Só para a gente encerrar, doutor, qual médico a mulher deve procurar? É o ginecologista mesmo? Na minha opinião, é. Eu acho que o ginecologista, aqui no Brasil, ele é o médico mais preparado para atender a mulher em qualquer fase da vida dela, desde criança, adolescência, a época de gravidez, a época da velhice. É o médico mais indicado. É uma característica brasileira. Fora do Brasil é o clínico geral, é o médico de família. Mas aqui no Brasil, quem se apropriou disso, e aliás foi muito bem aceito pelas mulheres, porque elas nos procuram mais do que os outros médicos, é o médico ou a médica ginecologista. Eu acho que é o que está, assim, coisa brasileira. É o que mais acompanha a mulher. É o companheiro da mulher, é o amigo da mulher. E a gente não trata só a mulher, viu? A gente trata o marido, que ela traz a queixa do marido, dos filhos. Sim. Quando o filho vai mal na escola, ela vem conversar com a gente. Já faz o combo, né, doutor? Já faz o combo. Então, na minha opinião, deve ser o ginecologista. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela presença, pela agradeço. Participação aqui com a gente. Muito boas as informações, né? Um assunto muito extenso ainda. A gente poderia ficar aqui horas e horas. A gente não ia tirar todas as dúvidas, mas eu acho que é importante. O recado foi dado, né? A mulher é perfeitamente plena também nessa fase da vida. Sim. E o acompanhamento e a medicina está aí para auxiliar. Sim, com certeza. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo. A gente se vê no próximo episódio.